Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar 39 recursos de réus que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília. Os pedidos apresentados questionavam as decisões da Corte que levaram à abertura dos processos penais. No dia 8 de janeiro, ocorreram os atos antidemocráticos que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. As pessoas que foram acusadas pela Procuradoria-Geral da República questionam, por exemplo, sobre a análise que foi feita pelos ministros e também sobre as provas. Os acusados apontam supostas nulidades processuais. No âmbito do processo, prevalece o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que optou pela rejeição dos pedidos. Para Moraes, não há omissões a serem sanadas. Em relação à decisão, além disso, para ele, os recursos expostos apenas reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento. Há outros 9 casos, nos quais há 5 votos pela rejeição dos pedidos. Além do relator Moraes, da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e o presidente Luiz Roberto Barroso. Dos 48 recursos apresentados, 39 são de casos de autores intelectuais e investigadores dos atos. Essas pessoas são acusadas de incitação ao crime e associação criminosa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pediu o afastamento da deputada estadual Lúcia Helena de Amaral Pinto, conhecida como Lucinha do PSD, por suposto conluio com a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Na decisão, a Justiça do Rio também proibiu a deputada de frequentar a Assembleia Legislativa. Ela também foi afastada do cargo e não vai poder manter contatos com agentes públicos e políticos. Segundo informações iniciais da Polícia Federal, durante as investigações foram encontradas na casa da deputada 2 pistolas e R$140 mil em dinheiro vivo. A instituição também cumpriu mandados de busca e apreensão em outro imóvel de Lucinha, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A corporação ainda contabiliza os itens apreendidos para fazer um balanço final. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete da parlamentar na Alerj. De acordo com o Ministério Público, Lucinha usava sua influência e o cargo para atender aos interesses da milícia de Zinho. O miliciano é conhecido como um dos mais poderosos do Rio de Janeiro atualmente. Segundo a PF, a parlamentar é chamada de madrinha pelos criminosos. Nas informações também consta que uma assessora da deputada, cujo nome não foi revelado, é suspeita de auxiliar os criminosos, segundo a corporação. Com o objetivo de trazer mais economia para a conta de luz, o Ministério de Minas e Energia aprovou um novo programa de metas para refrigeradores e congeladores de uso doméstico, que terão que ser fabricados e vendidos com uma melhor eficiência energética. A medida é polêmica, já que os modelos que atenderão a esta norma custarão mais de R$5 mil. Mas, para Eletros, a associação que representa a indústria, essas regras eliminarão cerca de 83% dos refrigeradores vendidos no país, tornando predominante a venda de geladeiras de alto padrão, com preços acima de R$5 mil. Segundo o Ministério, a ideia é retirar gradativamente do mercado os equipamentos de menor eficiência, que oneram o consumidor e o setor elétrico. O programa será feito em 2 etapas, a primeira de 2024 a 2025 e a segunda de 2026 a 2027. Os prazos definidos têm como objetivo permitir que os fabricantes, importadores e comercializadores se adequem aos novos índices.
Com as mudanças nas normas, o Ministério estima que cerca de 5,7 milhões de toneladas de gás carbônico deixarão de ser emitidas até 2030. Assim como avalia que a resolução gere uma economia de energia elétrica de 11,2 terawatt-hora até 2030, o que equivale a aproximadamente os consumos residenciais anuais de toda a região norte do país ou do estado de Minas Gerais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tirou o dia de ontem para andar de ônibus no primeiro dia da tarifa zero aos domingos na capital paulista. Em clima de pré-campanha, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, saiu à meia-noite deste domingo do terminal Santo Amaro, na zona sul da cidade, de ônibus, para lançar o programa Tarifa Zero. A viagem com destino ao shopping Ibirapuera marcava o primeiro dia da gratuidade no transporte municipal, medida anunciada na semana. Ao longo do dia todo, a gestão municipal faz um teste de gratuidade no transporte público municipal, que será repetido nos dias do Natal, do Ano Novo e do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. A ideia da prefeitura é repetir a ação todos os domingos. Mais tarde, Nunes foi visitar também de ônibus uma exposição de Natal na Zona Sul e fez um balanço do dia. A gente tem relatos, a gente está com pessoas acompanhando nos 32 terminais, em vários pontos da cidade, muita gente aproveitando o Domingão Tarifa Zero para poder ir com os amigos ou com a família curtir a cidade. Eu mesmo estou aqui no ônibus com a minha esposa, com a minha filha. Conversei com esse casal, também está aproveitando aqui, indo para o Vila de Natal, como a gente também está indo. Tem sido positivo. Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação deste ano de 4,51% para 4,49%. É a primeira vez desde junho de 2022 que os analistas veem o IPCA deste ano abaixo de 4,5%. As informações constam no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Para 2024, a estimativa de inflação ficou estável, 3,93% na última semana. No próximo ano, a meta de inflação é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o BC já está mirando, neste momento, na meta do ano que vem e também em 12 meses até o início de 2025. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam, sem que o salário acompanhe esse crescimento. Denúncia exclusiva do portal Metrópolis revelou que uma farmácia do supermercado Carrefour vendeu um teste de glicemia com agulha já usada. Uma enfermeira denunciou uma farmácia Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo, por ter vendido a ela um teste de glicemia com agulha já usada por outro cliente. A enfermeira chegou a ter contato sanguíneo com a agulha, após ter sido orientada de forma equivocada pela farmacêutica do Carrefour. O gerente da loja confessou em vídeo que o aparelho de medição de glicemia havia sido testado em um cliente. Esse aparelho ela usou porque o cliente adquiriu o aparelho, ele ia adquirir o aparelho. Estou sendo bem honesto, transparente com vocês. Ele ia adquirir o aparelho e ele não sabia usar. Ela fez um teste de demonstração para ele. Ele achou muito complicado e ele não quis levar o teste. O que tinha que ter sido feito? Esse aparelho tem que ir para descarte. Não. Esse aparelho tem que ir para descarte. Não, como que eu vou levar ele para descarte agora? Não é isso, não, anjo. Ao saber da história, a enfermeira se desespera. Calma. Se eu pegar um HIV, uma hepatite, como calma? Não, eu não tô pedindo. Adianta me pedir calma. Não, eu tô sendo transparente com vocês, porque eu já entendi o caso, tá? O Carrefour reconheceu o erro, mas minimizou o episódio ao citar um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que apenas 2% de chance de contaminação por HIV ou hepatite B.
A empresa informou também que a farmacêutica responsável pela venda do aparelho violado foi desligada da farmácia e que está oferecendo o apoio médico e psicológico para a vítima e seu marido. Muito bem, a farmacêutica Moderna afirmou, essa aí agora é uma boa notícia, hein? A farmacêutica Moderna afirmou que uma vacina para tratar o câncer de pele pode estar disponível em 2025. Estudos realizados concluíram que o imunizante reduz o risco de morte em 49%. O diretor executivo da farmacêutica Moderna, Stephanie Bancel, disse que a vacina experimental que sua companhia desenvolveu contra o melanoma pode estar disponível em apenas 2 anos, o que representaria um passo histórico no tratamento da forma mais grave de câncer de pele. Estima-se que tenham surgido 325 mil novos casos e ocorridas 57 mil mortes pela doença somente no ano de 2020. Diferentemente dos imunizantes convencionais, as chamadas vacinas terapêuticas tratam uma doença em vez de preveni-la e também treinam o sistema imunológico para agir contra o invasor. Os projetos da Moderna receberam um impulso nesta quinta-feira, depois que os últimos resultados dos ensaios clínicos mostraram uma melhora nas possibilidades de sobrevivência graças à vacina. O estudo realizado com 157 participantes mostrou que uma combinação entre o imunizante da Moderna e o medicamento de imunoterapia, Keytruda, feito pelo laboratório Merck, reduziu o risco de morte em 49% dos casos. A Moderna também anunciou na segunda-feira o começo de um ensaio de fase 3, a mais avançada, para vacinas de RNA mensageiro contra o câncer de pulmão. Excelente notícia. E a seguir, fim de semana violento no estado de São Paulo. O ex-delegado-geral é assaltado, turistas sofrem arrastão em congestionamento e tiroteio na capital deixa 3 mortos. E ainda o caso de Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, é sequestrado após sair de show de pagode, acompanhado por uma mulher casada, segundo ele. O Brasil News vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Fique com a gente.